Meus queridos, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor e dizer que nada melhor do que nós iniciarmos a nossa semana na meditação da palavra do Senhor. O momento EBD. E é com muita alegria que hoje nós iniciamos mais uma jornada da série de mensagens do momento EBD. Mensagens estas concernente à lição do próximo domingo, a terceira lição do nosso segundo trimestre de 2020, que nos trará o seguinte tema: dons de revelação. Nós iremos estudar o dom de revelação, o dom do Espírito Santo, o qual Deus capacitou a sua igreja para os dias atuais. Uma igreja capacitada com o sobrenatural. Porque, meus amados, se a igreja do Senhor não fosse capacitada com os dons do Espírito Santo, ela não passaria apenas de uma instituição religiosa composta por homens. E certamente, se não fosse o Espírito Santo, esta igreja já teria sucumbido. Mas a igreja do Senhor, diz a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra elas, porque nós, como igreja, somos capacitados pelos dons do Espírito Santo para servir ao Senhor e enfrentarmos as hostes do maligno aqui na terra. Esta igreja, ela não só tem a palavra da salvação para os homens na terra, mas também ela é responsável para apresentar, testemunhar diante dos principados e potestades a multissabedoria de Deus. Assim está escrito nas epístolas paulinas. E eu peço aos meus amados que compartilhem esta live do Momento EBD com mais alguém. Nos ajudem a evangelizar mais pessoas. Nos ajude a levar esta reflexão do Evangelho para mais alguém. Compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Glória a Deus. Muito bem, e a reflexão de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 4, do 29 ao 30. E nos tem o seguinte tema: sabedoria concedida por Deus. Ok? Eu já quero fazer esta leitura bíblica que nos diz o seguinte: e deu Deus a Salomão e muitíssimo sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Esraíta, e do que Ramã, e Acalcol, e Dardá, filho de Maol, Ozerá. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Glória a Deus. Meus queridos e amados, o tema da reflexão de hoje é sabedoria concedida por Deus. Então nós podemos já perceber que existe uma diferença entre a sabedoria dada por Deus ao homem, quando o homem é dotado da sabedoria divina. Nós podemos perceber uma diferença que existe entre o homem dotado com a sabedoria divina e o homem dotado com a sabedoria secular. A sabedoria proporcionada academicamente, ou talvez proporcionada por ele mesmo, proporcionada empiricamente. Nós podemos ver que a sabedoria de Deus é diferenciada. E a prédica bíblica que nós lemos nos diz o seguinte: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. A sabedoria de Deus, meus amados, perceba que ela vem acompanhada da largueza de coração, coração grande,
compassivo, amoroso, que cabe todo mundo, não fica ninguém de fora. É o coração do nosso Salvador que é dessa forma. E Deus deu largueza de coração a Salomão, como a areia que está na praia do mar. E era Salomão, como diz a palavra, mais sábio de que todos os homens do Oriente, mais sábio até de que todo o Egito. Diga-se de passagem que o povo egípcio nessa época era o povo mais evoluído da terra. Era um povo que já praticava, de certa forma, até práticas da medicina. E a palavra diz que Salomão superava em sabedoria esses homens. Mas ainda diz que não existia nenhum homem tão sábio quanto Salomão, porque ele cita o nome de alguns sábios da época, como nós podemos ver aqui: Remã, Calcol, Dardá, filho de Maol ou Zerá, e correu o seu nome em todas as nações, e mais sábio de que Etã. E Etã era um sábio que, diz a palavra nos revela que Etã era um salmista, e ele compunha o salmo de número 89. Mas diz a palavra que a sabedoria de Salomão ultrapassava todas as expectativas da época. Mas por quê, irmão? Porque a sabedoria divina, ela faz a diferença na vida daqueles que possuem essa sabedoria, ok? E nós podemos ver ainda em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 a 9, que Deus aparece a Salomão e Deus faz uma pergunta a Salomão lá em Gibeão. Deus diz para Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. O que tu quer, Salomão, que eu vou te dar hoje? E diz a palavra do Senhor que Salomão, diante dessa pergunta de Deus, veja o que Salomão pediu a Deus. Eu pergunto para nós, se Deus faz essa pergunta para mim ou para você, o que você pediria? O que passaria no meu coração para eu pedir a Deus? Salomão simplesmente ele pede a Deus sabedoria. Aí no versículo 3 e 12, Deus concede o pedido a Salomão e diz: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu senão levantará. Meus queridos, Deus deu um coração tão entendido a Salomão, que segundo o próprio Deus, antes de Salomão não houve um homem com a sabedoria de Salomão, e nem tampouco depois de Salomão haverá um homem tão sábio. Veja a diferença que faz a sabedoria de Deus, quando Deus capacita o seu povo com a sabedoria divina. É a sabedoria, e Tiago ele diz o seguinte, lá na sua epístola, capítulo 1 e o versículo de número 5. Tiago diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Eis a orientação do apóstolo Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por que Tiago diz isso? Porque a sabedoria de Deus ela é diferenciada. Acompanhe a sabedoria de Deus, meus amados, a largueza de coração, a bondade, o amor, a compaixão. Isso é que acompanha a sabedoria de Deus. E deu Deus essa sabedoria a Salomão, porque Salomão pediu a Deus, ok? A Bíblia testifica e a história está como testemunha que a sabedoria de Salomão envolvia um vasto acervo de conhecimento e entendimento a respeito da vida e de suas responsabilidades como rei. Salomão, ele escreveu
3.000 provérbios, 1.000 cânticos. Salomão falou sobre botânica, sobre zoologia, sobre biologia, sobre herpetologia, a ciência que estuda os répteis e os peixes. Salomão falou em muitas outras coisas, ok? Sua sabedoria se espalhou por todos os lugares. A rainha de Sabá, ela veio de muito longe com uma caravana, porque ela já tomara conhecimento do nível de sabedoria de Salomão, e ela veio ver de perto, trazendo muitas dádivas para Salomão. E diz a palavra que a rainha de Sabá, a rainha dos etíopes, quando percebeu no palácio a forma que Salomão administrava o palácio, a forma que os seus servos se comportavam, diz a palavra que a rainha de Sabá, ela ficou perplexa, ok? Então essa é a diferença entre a sabedoria que Deus dota o seu povo com a sabedoria em que o mundo dá aos homens, ok? Mas existe a sabedoria acadêmica, a sabedoria secular, que Deus permite ao homem, mas muitas vezes a glória de Deus não está nela, ok? Muitas vezes a sabedoria secular Deus permite, mas muitas vezes a glória do Senhor não está nessa sabedoria. E é o que Tiago também fala na sua epístola, desse segundo tipo de sabedoria. Ele vai nos revelar na epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 13, 14 e 15. Veja o que é que Tiago nos ensina. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Veja a diferença. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Meus queridos, aí está o outro tipo de sabedoria, que muitas vezes os homens no mundo são dotados de sabedorias acadêmicas, mas existe o mal germinando dentro do seu coração para derrubar o seu próximo, subir através do impulso dos ombros do seu próximo. Essa não é a sabedoria de Deus. Mas a estes, a palavra de Deus diz o seguinte, está escrito na epístola aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 19 e o 20, que nos diz o seguinte: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Meus amados, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. A sabedoria que prevalece é a sabedoria dotada por Deus através do seu Espírito Santo. É o dom do Espírito, ok? Mas o dom do Espírito Santo, essa palavra de sabedoria é um dos 3 dons revelam a sabedoria de Deus, proporcionando um saber sobrenatural. Dentre os dons de sabedoria, 3 exprimem a sabedoria de Deus, proporcionando um conhecimento sobrenatural, que são eles: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito, ok? Esses são os dons do Espírito Santo no contexto do dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, que exprime a sabedoria
do Senhor no contexto sobrenatural. É a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Encontra-se no capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 8 e o 10. Mas o que é a palavra de sabedoria no contexto bíblico? A palavra de sabedoria, no contexto do dom espiritual, esse dom proporcionado pela operação do Espírito Santo, uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-las, seja no trabalho, seja nas decisões do serviço do Senhor, e a expô-la a outros de modo a ser bem entendido. Esta é uma opinião sobre este dom do nosso saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto. A sabedoria, o dom de sabedoria, ele vai dar essa condição ao crente, proporcionar essa condição ao crente pelo Espírito Santo, dando uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo já diz na sua epístola que nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós temos a sabedoria de Cristo, nós temos a mente de Cristo conosco. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, ok? Então, o dom da sabedoria, dada pelo Espírito Santo, ele vai nos dar uma capacidade sobrenatural na hora da evangelização, pois transmite o conhecimento da salvação. O Espírito Santo, na hora que você estiver evangelizando, se você possui o dom da sabedoria, e se você não possui, peça a Deus. Faça como Salomão, porque ele dá e não passa em rosto. Na hora da evangelização, o dom da sabedoria vai te dar uma capacitação especial para você levar as verdades do Evangelho. E o Espírito Santo vai te capacitar nesta hora. O dom da sabedoria é uma força, na defesa do Evangelho. É na hora que você precisar defender o Evangelho, o Espírito Santo vai te capacitar com essa sabedoria sobrenatural. Você quer um exemplo? Estevão estava na frente das autoridades, lá no capítulo 6, o versículo 10 de Atos, mas diz que Estevão foi capacitado pelo Espírito Santo com um dom tão maravilhoso, sobrenatural, de sabedoria, que ninguém lhe resistia. Ali estavam os sacerdotes, ali estavam os anciãos, ali estavam as autoridades militares, ali estavam os escribas, ali estavam os senhores e doutores da lei, mas ninguém conseguia resistir à sabedoria sobrenatural que o Espírito Santo capacitara Estevão naquele momento. E irados com ódio pela incapacidade espiritual, apedrejaram o nosso primeiro mártir da igreja primitiva. Meus amados, vamos orar ao nosso Deus e pedir sabedoria para que o Senhor nos capacite com o dom da sabedoria, ok? E o dom da sabedoria, só para que nós não possamos esquecer, ele está repleto, ele compreende 3 dons: o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Esses 3 dons, eles se completam, formando o dom do Espírito Santo, o dom de sabedoria para a igreja. Eu espero, meus amados, ter ajudado a muitos a compreender mais esse dom do Espírito Santo, o qual nós iremos passar toda a semana fazendo essas reflexões até no dia de sábado, antecedendo a lição de domingo, ok? Eu desejo para os meus amados um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. E amanhã, se esse Deus assim permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.
Tenham um bom dia e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.